Boa noite, amigos, muito boa noite. Chove em Londrina, venta, faz frio, tempo louco. A população está, notadamente os escolares são de férias e fica em casa. Ainda bem que fica vendo televisão, ou agora fica no telefone fazendo joguinho e tal, etc. Para isso é até interessante. Se bem que há muita gente criticando o excesso dessa garotada ficar horas ali no tablet, no telefone, etc. e tal. Mas é a vida. Olha, ainda bem que a Hashimitsu, com suas 6 lojas em Londrina, esperando por você, vejam. O Ateliê de Delícias Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora com 6 lojas espalhadas pela cidade, inclusive no Shopping Catuaí. E sempre com uma linha completa de produtos irresistíveis. Venha conferir. Muito bem, a revista Forbes Brasil traz na capa o ex-garçom Daniel Mendes. Esse cara é um uruguaio que ficou milionário no Brasil. Ele veio ser garçom em Porto Alegre, subiu para São Paulo e viu que havia um negócio à espera de quem topasse fazer. Ele tentou e conseguiu. É servir comida, preparar comida nos restaurantes das indústrias, ou levar pronta para... Começou levando quem tinha. Está milionário. Vejam vocês. Aproveitou a chance no Brasil. É aquela história que o Diogo Portugal falou. Os portugueses vieram descobrir o Brasil em 1500 e os argentinos bobearam, porque ele já estava aqui do lado e não descobriram o Brasil. Boa noite, doutor Tercílio Turini, deputado estadual, que mais presença teve na Assembleia no ano passado. Boa noite, Militão. Bem-vindo ao programa. Boa noite, amigos. Uma satisfação estar aqui no seu programa, discutindo assuntos de interesse da nossa cidade, da nossa região. Boa noite, bem-vindo ao programa. Tercílio, você não faltou, você foi o que mais presença teve na Assembleia durante as sessões no ano passado? Olha, Militão, lá na Assembleia nós temos sessões onde nós discutimos diversos assuntos, os projetos do governo, os projetos do deputado. Nós temos sessões às segundas, às terças e às quartas-feiras. São 3 sessões por semana. E esse período é um período importante porque, além das sessões, você também tem as discussões nas comissões. Então eu não faltei em nenhuma dessas sessões, nem este ano de 2017 que acabou, nem em 2016, nem em 2015. Nesses 3 anos desse mandato, eu não tive nenhuma falta. E nem com atestado médico justificada, nem falta que eventualmente você pode justificar. Eu estive presente em todas as sessões. E por que isso? Porque a gente tem um compromisso com a região, honrar os votos que nós temos, porque ali nessas sessões são debatidos assuntos importantes do dia a dia do nosso estado e são discutidos os projetos de interesse dos paranaenses. Então, esse é um compromisso que o parlamentar tem que ter com os dias das sessões. Então, nós não faltamos por causa disso. Às vezes, a gente tem até convite para ir fazer uma palestra ou fazer uma discussão em outros locais, às vezes nos municípios, mas eu, nesses dias, segunda, terça e quarta, eu não assumo nenhum outro compromisso. O compromisso é com a Assembleia, o compromisso é com as coisas de interesse do Paraná. E você é um deputado presente na região, nos municípios da região também. Você tem aproveitado sábado, domingo, é isso? Todos os dias praticamente. Feriados. Nós temos ou agenda aqui em Londrina, ou nós temos agenda na região. Na região. Temos agenda, olha, essa semana eu fiz agenda em Rancho Alegre, em Sertaneja, em Leópolis, aqui na região do Norte Pioneiro também, em São Sebastião da Moreira, em Bandeirantes, Itambaracá. Estive na região aqui de Faxinal, de Tamarana, de Mauá da Serra. Então, toda semana nós temos agenda para discutir os assuntos de interesse da cidade e da região. Discutir com os prefeitos, com os vereadores, com lideranças políticas da região. E lá são levantados assuntos diversos, da área da saúde, da questão da infraestrutura, principalmente das rodovias, que a gente tem discutido muito esse tema, né? Como aqui na nossa região, a duplicação da 445, o contorno norte, a duplicação da BR-369 de Jataizinho a Cornélio, a melhoria aqui das estradas da região Rolândia,
Florestópolis, Porecatu, até a divisa do estado de São Paulo, que é uma rodovia muito movimentada. É verdade. E que está realmente, essa rodovia está muito ruim. Precisando de muita atenção. Muita atenção, um recap completo, inclusive do acostamento. Então nós temos discutido esses assuntos aí com os prefeitos, com lideranças políticas dessa região. É importante o deputado, além dele receber aqui ou em Curitiba os prefeitos e as lideranças, mas também viajar para os municípios, para a gente conhecer a realidade local de cada município. O que eles mais reclamam, pedem auxílio, é para a saúde. Você que é médico e professor da UEL, e foi diretor do HU, você conhece bem, mas o que eles mais pedem é a saúde. Né? É porque os municípios, hoje, brasileiros de um modo geral, eles passam por grave crise financeira, os municípios. Você veja bem, com essa crise que se instalou a partir de 2014, os municípios pequenos, o grande recurso que eles têm vem do Fundo de Participação. É a maior fonte de recurso. É diferente de uma cidade grande como Londrina, Maringá, Curitiba, que tem o ISS, você tem o IPTU, que hoje um debate enorme aqui na cidade de Londrina pelo aumento exagerado do IPTU. Exagerado. Mas nas cidades pequenas é o Fundo de Participação. E o Fundo de Participação, com a crise econômica, baixou muito. Tem municípios que perdeu 20%, 30%. E isso está castigando demais os municípios. Então os municípios correm atrás de deputados federais, de deputados estaduais, para conseguir emendas, ou na área da saúde, ou para asfalto, ou para comprar um equipamento. Mas na área da saúde, disparadamente, é a maior necessidade que os municípios pequenos eles têm e que pede sempre socorro para os deputados, para pleitear junto à Secretaria de Saúde do Estado ou junto aos deputados federais para conseguir emendas federais, que a emenda federal ela é diferente da estadual. A federal é chamada impositiva. É uma emenda que colocou no orçamento no ano seguinte, tem que ser paga. Só não vai ser paga se a entidade ou se a prefeitura ela tiver dificuldade de ter certidões, se estiver complicada lá. Mas são pagas. Agora, no Estado, o Estado você coloca a emenda no orçamento e depois você tem que fazer toda uma briga, toda uma articulação no sentido de serem liberados os recursos para atender os municípios. É verdade. Agora, não é fácil para o deputado estadual conseguir emendas junto ao governo do Estado, né? Porque o governo do Estado tem lá os seus problemas de ordem política, de caixa, de atendimento, tem fila. Agora, né, é uma luta, não é? Notadamente para um deputado estadual como você, que não diz amém para tudo não, né? Exatamente, Militão. Olha, desde a minha postura aqui em Londrina como vereador, eu fui vereador 16 anos aqui em Londrina, e eu também tinha uma postura de vereador independente. Sim. Eu não me vinculava a quem estava na prefeitura e nunca indiquei cargos, para você não ter aquele vínculo muito forte e você acabar depois votando incondicionalmente. Eu acho que o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, que ele participa de uma base e que tem que dizer amém, tem que se dobrar e tem que votar incondicionalmente, ele acaba sendo frustrado. O que eu faço? Eu lá na Assembleia, aquilo que é bom, que o Estado encaminha, eu voto a favor. Claro. E se puder, inclusive, melhorar, eu faço emendas. Essa é uma prerrogativa que o parlamentar tem, pode fazer emendas. E faço muito isso. E até as pessoas respeitam a gente por essa postura. Agora, aquilo que eu acho que é ruim, que aquilo pode ter repercussão agora ou no futuro. Pode causar algum dano à população de modo geral. Isso, como é o caso aí de toda aquela luta contra os servidores públicos, eu me posiciono contra, claramente. Eu não vou ficar lá jogando pedra o dia todo, mas eu tenho posições claras, firmes e que a gente não se dobra. Em função disso, logicamente que a gente tem mais dificuldade de atender pequenas demandas nos municípios. Mas só que tem uma grande vantagem. A gente tem a liberdade de cobrar mais. Cobrar mais. É o que nós temos feito aí, com relação à questão do pedágio, criticando, levando um debate junto com a sociedade produtiva,
principalmente as cooperativas, com a própria FIEP, levamos esse debate de não prorrogação de contrato do pedágio em todo o Paraná. Fizemos 14 audiências públicas, aqui em Londrina, em Curitiba, em Ponta Grossa, em Cascavel, Foz do Iguaçu, fizemos praticamente em todo o estado do Paraná. E em função de todo esse debate, de todo o envolvimento da sociedade, hoje praticamente estamos livres da prorrogação do pedágio. Esse pedágio que está aí é uma concessão de 24 anos, que completou agora em novembro 20 anos, portanto faltam ainda 3 anos e 10 meses, e lá na frente, a hora que estiver terminando, vai ter uma nova licitação. Sim. E eu tenho certeza, praças de pedágio, como essa de Jataizinho, que hoje é R$ 22,00, nós vamos baixar numa nova licitação para R$ 4, para R$ 5, para R$ 6,00, e que é um preço justo. É essa luta que nós temos feito. Como a gente tem, então, tido liberdade, você não estando amarrado totalmente com o governo, de fazer críticas e mostrar para o governo que o caminho é esse, como é o caso do Contorno Norte, que foi uma bandeira que nós levantamos e que nós tivemos sucesso. Deputado estadual Tercílio Turini, antes da gente ir para o intervalo, esse mistério até hoje ninguém resolveu. Quem é que fez esse contrato de 24 anos? Quem é o dono dessas concessionárias? Até hoje ninguém sabe o certo, né? Olha, foi o Jaime Lerner, o governador, começou com ele que fez os contratos. O governo foi o Jaime Lerner. E naquele momento, e portanto há mais de 20 anos atrás, não existia experiência praticamente de contrato aqui no Brasil. O que o Jaime Lerner fez? Ele pegou em concessão as rodovias federais, que era de responsabilidade do governo federal. Ele conseguiu a concessão por 24 anos e essa concessão que ele colocou aí, 1.800 quilômetros são de rodovias federais, dos 2.450 quilômetros de rodovias pedagiadas no Paraná, 1.800 e poucos quilômetros são federais. Tipo Cascavel Foz. Cascavel Foz, aqui pegando Ourinhos, que é a 369, que passa aqui, vai por Maringá. Você pega a 376, que é a rodovia do Café. Então, são todas rodovias federais, que era chamado anel de integração. Essas rodovias de responsabilidade do governo federal, o Lerner pegou para fazer a concessão, colocar pedágio, e não colocou nenhuma contrapartida do governo federal para cá. Ah, bom para o governo federal, né? Por isso que o governo federal topou. Ó, pode ficar, leva. O governo federal não tem que pagar nenhum centavo hoje e ainda recebe por ano, nas 27 praças de pedágio, cerca de 300 milhões de impostos. Voltaremos a esse assunto já após o intervalo com o deputado estadual Tercílio Turini. Já voltamos. Husker, a batata deliciosamente crocante. Husker. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço. Sozinho ou com a família. Na Gingin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Gingin, vem agora. Gingin, então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Gingin. Seu momento de sabor. No centro de Londrina, no complexo comercial de maior sucesso, a Van. Leo Cosméticos e agora Cobasi, o shopping do seu animal. É a maior rede pet shop do Brasil, com mais de 70 mega lojas. Modernas, completas, diferenciadas. Cobasi, venha conhecer, você vai se apaixonar.
A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Husker, a batata deliciosamente crocante. Estamos de volta. Olha, hoje no Rio de Janeiro, hoje nesta quarta-feira, aconteceu o Senhoras de Biquíni na Praia do Leme, na Zona Sul, logo no Leme, é antes de Copacabana, é grudado. Chamaram senhoras de 40 anos até 90 ou 100, todas de biquíni, com o direito de usar biquíni, e foi uma festa, foi um festival, segundo o pessoal que viu. Interessante, sem dúvida alguma. Interessante é você aprender inglês, porque quem sabe inglês vale por 3, eu acho. Não é por 2, não, é por 3. Aprenda com FD English, vejam. Hi guys, I'm Dora and this is FDTV. Nós trazemos dicas de inglês bem práticas e sem blá blá blá. Chegou o último dia da nossa série de vocabulário básico para iniciantes. Vamos ver os 5 últimos verbos? O primeiro é virar, que é turn. Depois querer, want. Gostar, like. Mostrar, show. E o último, vender, que é sell. Vire direita. Turn right. Eu quero falar inglês. I want to speak English. Eu gosto de fotografia. I like photography. Me mostre os resultados. Show me the results. Eu vendo casas. I sell houses. One more time. O verbo virar em inglês é turn. O verbo querer em inglês é want. O verbo gostar em inglês é like. O verbo mostrar em inglês é show. E o verbo vender em inglês é sell. Congratulations! Agora você já sabe 50 verbos em inglês. Fique atento ao nosso desafio dos 10 dias no nosso canal, FDTV Dicas de Inglês. Essa foi a dica de inglês com a FDTV. E estamos de volta com o deputado estadual Tercílio Turini. Deputado, doutor Tercílio, famoso médico, professor do Gaúcho, você é muito estimado até hoje por todo mundo. Por teus alunos, ex-alunos, colegas, pela população da cidade. Você, doutor Tercílio, é um cara que atendeu muito bem, todo mundo muito bem. E eu fico muito feliz que onde eu ando, em Londrina e aqui na região próxima, sempre tem uma pessoa que fala, olha, você atendeu minha mãe, ou atendeu meu pai, atendeu meu filho, e atendeu muito bem. A gente fica muito contente por esse reconhecimento, pelo trabalho que nós realizamos como profissional médico. É verdade. Voltando então, a gente estava conversando sobre as rodovias federais, que o ex-governador Jaime Lerner fez, tentou fazer aquele anel de integração e fez. Sem custo algum para o governo federal, o governo deu tudo, né? Pode ficar. Deu tudo. Não pagou nada, não teve contrapartida. O governo do estado assumiu totalmente a responsabilidade e passou a cobrar pedágio, né? Fez as concessões, são 6 concessionárias, 27 praças de pedágio, e esse pedágio ele vai até 14 de novembro de 2021, ou seja, termina daqui 3 anos e 10 meses praticamente. E as grandes lambanças desse pedágio começaram exatamente 1 ano, 2 anos depois, quando o Lerner implantou e ele foi para a reeleição em seguida, e aí unilateralmente ele baixou os preços para ganhar a eleição, e aí as concessionárias na justiça reverteram, e ele tem que fazer um acordo, e em 2000 e 2002 ele fez muitos aditivos. E o que ele fez nos aditivos? Ele fez nos aditivos que muitas obras que estavam nos primeiros 5 anos de contrato,
Ou ele retirou as obras ou ele deixou para os últimos anos de contrato. É o caso aqui da Econorte, que a duplicação que estava no contrato original era duplicada de Jataizinho até Ourinhos, cerca de 130 quilômetros. Ele retirou isso do contrato e deixou apenas duplicado de Jataizinho a Cornélio Procópio nos 2 últimos anos de contrato. Que não foi feito então ainda. Não foi feito ainda, agora toda uma engenharia que está sendo feita para fazer um novo aditivo, junto com o governo do estado, contemplando aí todo um debate sobre o contorno norte. Isso deve ocorrer agora em janeiro ou fevereiro, para se iniciar as obras de Jataizinho a Cornélio de duplicação e também para licitar pelo menos uma parte do contorno norte de Londrina, que ele vai do contorno de Biporã, passando aí perto da Dixitoga, depois ele contorna, passa o Jacutinga, passa lá perto do 14 bis. Do 14 bis ele vai lá cruzar a 445 perto da Sandoz. E aí ele sai por trás de Cambé, saindo lá praticamente no contorno de Rolândia para Araponga. É uma obra fundamental para o desenvolvimento da região metropolitana. Ela vai desafogar o tráfego da Avenida Brasília e da Tiradentes. Vai evitar muitos acidentes. Olha, no ano de 2016, nós tivemos só na Avenida Brasília 11 óbitos. É muito, fora os acidentes graves. Então, é um trecho extremamente preocupante e com o contorno. E nós estamos pagando esse contorno há 20 anos. Quando começou, em 1997, cobrar pedágio, já se cobrava o pedágio. Já estava incluído ali alguma coisa? Estava incluído aí para fazer o contorno norte. Então, essa obra também era para ter sido feita lá nos primeiros 5 anos. E essa é da Econorte ou já é outra concessionária? É da Econorte. Também. Porque a Econorte vai até lá na entrada de Rolândia. É da Econorte, essa obra também. Então é uma obra que devia ter sido feita. E agora precisou-se fazer todo um grande debate, o envolvimento da sociedade, não só daqui de Londrina, da região metropolitana e também do Norte Pioneiro, para saírem as 2 obras. A 369 e o contorno norte de Londrina. O contorno norte de Londrina, além de dar toda essa melhoria no tráfego da Brasília, da Tiradentes, você vai jogar todo o tráfego que vem lá de Açaí, vem de Santa Mariana, Bandeirantes, Cornélio, e que vai para Maringá, vai para Apucarana, ele já vai sair lá perto de Arapongas, lá perto de Rolândia e Arapongas. Vai ser bom para a região toda, então. Porque você vai criar um eixo de desenvolvimento, de implantação de grandes empresas, de grandes indústrias ali também. Hoje as grandes indústrias, que tem aqueles caminhões enormes, os bitrens, os rodotrens, essas empresas elas têm que se instalar na margem da rodovia. E quando é que vai começar para valer isso? Olha, o contorno, a 369 está se programando para agora, durante o mês, pelas últimas informações que nós temos, o governo fazer os ajustes final de um aditivo com a Econorte, porque está antecipando a obra, que era para os 2 últimos anos, para começar agora, imediatamente. Os projetos são todos prontos, todos aprovados. E começaria com uma frente de trabalho de Jataizinho em direção a Cornélio e outra de Cornélio em direção a Jataizinho. Uma obra para estar pronta aí até 2020 e tomara que isso fique pronto, que realmente é uma região que necessita. E o contorno norte, a Econorte já terminou os projetos, já estão entregues ao DR e o governo vai licitar um trecho. O governo está dividindo em 3 pernas a obra e o governo vai decidir qual trecho que vai ainda, junto com os prefeitos, que vai licitar. Deputado Terceiro Turino, temos 3 minutinhos? 3 minutinhos. Diga para mim, como fica a situação dos professores? Aumento de salário, sai, não sai? Como é que fica aquele negócio do dinheiro da Previdência que o Estado tomou emprestado? Já devolveu, vai devolver? Os professores ficam meio... Todos os professores, né? Ficam meio em expectativa. Servidores em geral? Em geral. Ah, em geral. Olha, é uma preocupação enorme. Essa questão do Fundo de Previdência do Estado, em 2015, foi a grande batalha lá no Centro Cívico,
e que culminou com aquela guerra do dia 30 de abril de 2015, e que o governo, no meio daquele tumulto, acabou aprovando lá na Assembleia do governo pegar o dinheiro do Fundo da Previdência. Pegou. E o governo pegou retroativa a 1º de janeiro de 2015. Então o governo já pegou o ano de 2015, o ano de 2016 e o ano de 2017. O governo pega hoje 160 milhões por mês. O governo já pegou aproximadamente 5 bilhões de reais do fundo. E vai continuar pegando. E o que isso significa? Significa que lá na frente vai faltar dinheiro para pagar os aposentados. Lá na frente quando você acha? Eu acredito que daqui 4, 5, 6 anos Meu Deus. já vai estar estourando. Os próximos governadores vão ter grande dificuldade. A questão da reposição salarial, não era nem reajuste, que os servidores públicos do Estado do Paraná, o que eles queriam era apenas a correção. O governo fez um acordo lá em 2015 para acabar com a greve e que nós participamos. O nosso grupo político lá foi importante para fazer esse acordo. O governo pagou um ano e no ano seguinte não pagou. Ele suspendeu esse reajuste. Infelizmente ele conseguiu agora também, na lei orçamentária, congelar por mais 2 anos o salário dos servidores. Só em 2020, então, que terá? A gente imagina que com mudança de governo... esse ano tem... pode... Não, e o que os candidatos vão... O que eles vão prometer e vão cumprir? Né? Com relação a isso, porque o governo, ele não deu o reajuste que estava na lei e ele suspendeu, ele não revogou, ele suspendeu, ou seja, o governo que entrar vai ter que pagar o que já estava acordado, inclusive. Então isso vai ser um peso também para as próximas administrações estaduais. Como esse ano é um ano de eleição, eu acho que nós temos assuntos importantes, como esse, né? De toda a interlocução com os servidores. Vai ser um ano importante. Tem que ter uma boa interlocução. É um ano que a população deve escolher muito bem os seus representantes, os deputados estaduais, federais, etc. Governador. Doutor Tercílio Tunino, qualquer dia voltamos a conversar. Obrigado a você, parabéns pela sua atuação na Assembleia. Eu que agradeço. É uma satisfação. Boa noite, um abraço a todos e fico sempre muito feliz de vir aqui, Militão. A gente tem um carinho especial por você. Muito obrigado. Fique em paz, fique com Deus. Boa noite.